Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e com a graça de Deus estou aqui mais uma vez para orar por você, para interceder pela sua causa e principalmente para te trazer um ensinamento que vai mudar a sua vida. Irmãos, do que adianta nós orarmos se primeiro nós não nos alimentamos espiritualmente? Jesus deixou claro na oração do Pai Nosso que devemos pedir pelo pão espiritual diariamente. Tem que ser todo dia, irmãos, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque sem ela nós ficamos fracos espiritualmente. Imagine você buscar a Deus só no domingo à noite lá na igreja. E aí, como é que fica? Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo também. Sabe, muitas pessoas vivem só com aquele maná que ela recebeu há poucos dias atrás. Irmãos, não adianta. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a nação de Israel que estava ali no deserto, eles recebiam um alimento que descia do céu e era para aquele dia. Se eles guardassem para o dia seguinte, juntava bicho, embolorava, então não dava certo. Deus quer que você dependa dele todos os dias. Amém? Irmão, sabe o que veio no meu coração enquanto eu estava aqui pedindo a Deus uma palavra, uma mensagem? É que muitos de vocês acabam perdendo a bênção por não saber como funciona o mundo espiritual na hora que você está orando. Você já parou para pensar nisso? Que existe uma batalha espiritual muito grande. E mesmo que você esteja fazendo tudo certo, mesmo que você esteja andando com Deus de verdade, irmãos, existe muita resistência nessa região do mundo espiritual que a gente não enxerga. Lembra de Daniel, lá no capítulo 10? É muito interessante, né? Porque a Bíblia conta que Deus revelou para Daniel o futuro, coisas que iriam acontecer. Inclusive, Deus revelou algumas guerras que aconteceriam entre o reino do norte e o reino do sul. E então Daniel ficou muito perturbado. Ele ficou muito preocupado, até mesmo porque ele estava orando pela restauração de Israel. E sabe o que aconteceu? Ele decidiu fazer um jejum de 21 dias. E nesse jejum, ele estava pedindo a Deus uma resposta, um entendimento sobre aquelas visões que o próprio Deus tinha dado para ele. É interessante, irmãos, que lá em Daniel capítulo 10, de repente aparece o arcanjo Miguel. E ele aparece para Daniel e diz assim: Daniel, desde o primeiro dia desses 21 dias de jejum, Deus já te ouviu. Só que houve uma resistência nos ares. E por causa disso, o príncipe do reino da Pérsia, ele me resistiu. Eu estava aqui para te entregar a bênção, tudo já estava preparado, Deus já queria falar com você desde o primeiro dia. Mas houve uma resistência e o diabo, ele queria impedir essa bênção. Mas ele disse: mas agora eu estou aqui e eu vou te revelar, se prepare, porque eu vou te revelar o futuro. Irmãos, Daniel caiu de joelhos, ele estava muito fraco, mas o anjo falou: se fortaleça, porque agora Deus vai falar contigo. Olha que experiência gloriosa, né? A gente foca só nessa parte do anjo que chegou até ele, mas irmãos, foram 21 dias de muita batalha espiritual. Então, o que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês aqui é a importância de nós insistirmos em oração. Sabe por quê? Mais importante do que você ter fé é você permanecer em fé. Irmãos, não adianta nós buscarmos a Deus com fervor no primeiro dia e no segundo dia você já está desanimado, no terceiro dia você já nem ora. Lembra de Pedro, quando Jesus chamou ele para caminhar sobre as águas? Pedro começou muito bem, não é verdade? Ele deu o primeiro passo, o segundo, ele ficou maravilhado, né? Porque Jesus, ele entregou uma palavra: venha Pedro. E aquela palavra de Jesus, ela é poderosa. E então ela era como uma ponte invisível, porque a palavra de Jesus está acima de qualquer outra coisa. E então Pedro começou a andar em cima dessa palavra, ele acreditou. Só que de repente vieram os ventos contrários. Olha a batalha espiritual aí, irmãos. E esses ventos começaram a tirar o foco de Pedro, ele se desesperou e ele perdeu a sua fé. Então ele começou a afundar e Jesus estendeu as mãos e socorreu ele, até que os dois voltaram andando sobre as águas até entrar no barco. O que nós aprendemos com isso? Que mais importante do que ter fé é você permanecer em fé. Irmãos, não tem como a gente caminhar com Deus se nós não alimentarmos a nossa fé diariamente. É por isso que a palavra é o alimento. Sem ela, você não consegue acreditar até o fim. Por isso eu quero te convidar a estar comigo aqui até o final dessa mensagem. Depois nós vamos orar
Inclusive, irmão, sabe uma coisa que muita gente fala para mim? Pastor, eu não vou nem pedir nada para Deus, pastor. Eu quero só agradecer. Nossa, Deus é bom demais comigo. Eu tenho tantos motivos para agradecer. Mas, irmãos, vocês sabiam que isso, na verdade, é uma desobediência? É verdade, por incrível que pareça, porque Jesus falou o tempo todo sobre a importância de nós pedirmos. E Deus é Pai, Ele quer nos atender. Se você já está com a sua vida redondinha, parece que nada está faltando, glória a Deus. Mas você sabia que tem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus? Muitas pessoas da sua família que ainda estão nas trevas, estão caminhando para a perdição eterna, para o inferno, se elas não se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus. Então você pode orar por elas. Você pode pedir para que outras pessoas tenham um entendimento da palavra. São tantos motivos, irmãos. E muitas vezes a gente fica com essa falsa humildade dizendo: eu não preciso pedir mais nada, eu só tenho que agradecer. Irmãos, eu já falei isso, por isso não estou aqui para te julgar, mas eu aprendi na Bíblia que nós devemos pedir e pedir muito, e isso nunca vai esgotar a paciência de Deus, tá bom? Porque eu sei que tem pessoas também que pensam assim: se eu ficar pedindo muita coisa aqui, se eu ficar falando daquele mesmo problema, Deus vai se cansar de mim, eu vou encher as paciências dele. Irmãos, não vai. Por isso eu quero te contar aqui agora uma passagem maravilhosa que talvez você nunca ouviu na sua vida, em que Jesus explica exatamente isso, tá ok? Já vamos começar então. Se inscreva no meu canal, você que é novo por aqui, clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative esse sininho e selecione então a opção todas para você não perder as próximas orações que eu colocar aqui no meu canal, tá bom? Lembrando também que 3 horas da tarde eu tenho colocado uma mensagem abençoada sobre os últimos acontecimentos, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês a respeito de Daniel, tente imaginar o quanto o coração dele ficou angustiado, porque ele fez um jejum de 21 dias, ele estava ali buscando a Deus o tempo todo, mas parecia que o céu estava fechado. Sabe quando você ora e parece que a sua oração bate no teto e volta para você? Então você olha para o relógio, você vê os dias passando, os problemas só aumentam e então aquela resposta que você precisava para ontem nem deu sinal de vida. E aí é normal a gente se perguntar, será que Deus realmente me ouviu? Será que eu fiz algo de errado? Será que Ele simplesmente não quer me atender? Mas olha só que interessante, irmãos, Jesus, Ele já sabia que a gente passaria por isso e Ele contou uma história que parece meio estranha no começo, mas ela vai fazer todo o sentido, principalmente para você que hoje está cansado e desanimado e já não consegue mais orar tanto assim. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículo 5 ao versículo 8. Está escrito assim: Então Jesus lhes deu a seguinte ilustração: Suponham que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e diga para ele: Amigo, me empreste 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E de dentro da casa o amigo responde: Não me incomode, a porta já está trancada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Eu não posso me levantar para lhe dar os pães. E Jesus então responde: Embora este homem não se levante para lhe dar os pães por ser o seu amigo, com certeza ele vai se levantar por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele pedir. Amém? Olha que interessante, irmãos. Eu fico impressionado de ver como que Jesus ele se identifica com a gente o tempo todo, Essas parábolas, essas histórias que ele contava, era para nos mostrar coisas complexas que muitas vezes é difícil de entender, mas então ele traz de um jeito tão simples, que tem tanto a ver com a nossa realidade. E então aqui Jesus conta a história de um moço que bate na porta do seu amigo à meia-noite, de madrugada. E eu quero te explicar aqui o que significa isso naquela época, Porque eu não sei se você sabe, mas naquele tempo de Jesus, receber bem as pessoas era algo muito sagrado, sabe? Se chegasse uma visita na sua casa, mesmo que fosse de madrugada, você tinha a obrigação de dar o melhor que você tinha. E se você não tivesse um pão ou qualquer outra coisa para oferecer, era uma vergonha muito grande para o dono da casa. Agora tente imaginar essa cena aqui que Jesus trouxe. Era meia-noite e naquela época as casas eram muito simples, geralmente tinha um cômodo só, onde a família toda dormia junta em cima de um tablado de madeira.
E se o pai da família levantasse para pegar um pão, ele ia fazer um barulho muito grande, sabe? Ele ia acordar as crianças, ia tirar o sono de todo mundo. É por isso que esse amigo, ele respondeu lá de dentro da casa: não me incomoda, a porta já está trancada, os meus filhos já estão dormindo. Irmãos, agora preste atenção no que esse homem, que era o dono da casa, ele disse. Ele falou aqui 3 nãos. Ele disse assim, não me incomode, a porta já está trancada e os meus filhos já estão dormindo. E se fosse qualquer um de nós que ouvisse esses 3 nãos de uma vez por todas, a gente já ia embora resmungando, não é mesmo? A gente ia pensar assim: nossa, mas que amizade é essa? Eu achei que aquele cara era o meu parceiro, era o meu amigo de verdade. Irmãos, da mesma forma, a gente tem aquela mania, né, de achar que Deus é o nosso pai, Ele é o nosso amigo e que Ele tem que abrir a porta no primeiro toque, sorrindo pra gente, sabe? Irmãos, essa é uma ilusão, isso é errado pensar assim. Porque, como eu disse para você, nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito, no nosso tempo. Às vezes nós estaremos no meio de uma batalha espiritual e por mais que Deus, o nosso Pai, Ele queira nos atender, o inimigo vai resistir. Então nós precisamos insistir. Porque aqui nessa parábola Jesus disse o seguinte: aquele homem se levantou e atendeu o seu amigo, não por causa da amizade, porque era de madrugada, era uma hora que ninguém queria atender. Mas ele falou, ele atendeu por causa da insistência. E se aquele amigo de fora quisesse mais coisas ainda, ele entregaria por causa da insistência. É interessante que essa palavra insistência, no original grego, ela significa uma persistência sem vergonha, ou seja, um atrevimento, sabe? Ele não teve medo, não teve vergonha de pedir. Lembra que eu falei para vocês, irmãos, lá no começo da mensagem, que muitas pessoas não querem pedir porque elas acham que tem que só agradecer? Irmãos, Jesus está nos dando a dica aqui. Pode pedir, meu filho, pode pedir, pode ser atrevido. Peça coisas grandes para um Deus tão grande. Amém? Eu sei que tem pessoas que pensam assim: eu não vou pedir para Deus me dar uma namorada, um namorado, porque Ele tem coisas mais importantes para resolver. Ele tem tantas orações de coisas muito mais profundas, então eu não vou orar por isso. Oh, meus irmãos, Deus é Pai e Deus é poderoso, Ele está no controle de tudo. Ele quer que você peça tudo que estiver no seu coração, porque Ele é bom, Ele quer te atender, amém? Então, seja atrevido na presença de Deus, no bom sentido. Eu não estou falando de ser atrevido como falta de respeito, mas é você ter aquela certeza de que você sabe que o seu amigo, que é Jesus, Ele tem o pão que você precisa, aleluia? E você percebe a diferença então? Você não vai insistir para tentar convencer a Deus de que o seu plano é melhor que o dele. Não, você vai insistir porque você sabe que só Deus tem a solução. Irmãos, ninguém fica batendo na porta de um vizinho que está com a despensa vazia, concorda? Você só bate na porta de quem você sabe que tem o que você precisa. E Deus, irmãos, é o único que tem a resposta para todas as nossas orações. Eu sei que nesse momento muitas pessoas ficam pensando assim: pastor, mas eu já estou batendo há muito tempo. É muitos anos que eu venho orando, buscando, pedindo e a resistência está muito grande, pastor. Eu já estou cansado. Pois é, irmãos, eu entendo perfeitamente porque eu já me cansei também, sabe? Durante muitas vezes eu me cansei de buscar. Irmãos, eu venho pedindo para Deus algumas coisas já faz anos, muitos anos. Mas sabe o que eu faço? Eu vou mantendo a minha confiança em Deus e quando vem o desânimo, quando vem a falta de fé, eu simplesmente ignoro. Eu não aceito isso na minha vida, porque eu tenho a plena convicção de que a qualquer momento Deus, Ele vai atender essas orações que eu venho pedindo. E se não for da vontade dEle, que Ele me mostre, porque aí sim eu vou parar de orar. Mas fora isso, irmãos, eu vou persistir. Aleluia! Depois você lê aí na sua casa uma parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 18, em que ele traz esse mesmo princípio aqui, Ele conta sobre uma viúva que insistiu com o juiz para que ele defendesse a sua causa. Aquele juiz não queria de forma alguma, mas aquela viúva que não tinha o apoio de um marido, porque ela perdeu seu marido, talvez ela não tinha apoio de ninguém, não tinha dinheiro, mas ela insistiu e o homem atendeu ela. O interessante é que aquele homem nem buscava a Deus, ele nem tinha o temor do Senhor, mas mesmo assim ele atendeu aquela mulher. E então Jesus ele finaliza aquela parábola dizendo o seguinte:
Será que Deus também não fará justiça aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite? Porque se aquele homem que era mau, ele atendeu aquela mulher, imagine Deus que é bom, que Deus é maravilhoso. Mas então Jesus finaliza aquela parábola dizendo o seguinte: mas e será que eu, quando eu voltar a este mundo, eu vou encontrar fé no coração das pessoas? Oh, meus irmãos, olha que puxada de orelha Jesus está dando em nós aqui, não é verdade? Será que quando Ele voltar no fim dos tempos, nós vamos ter fé o suficiente? Irmãos, são tantas coisas neste mundo que roubam a nossa fé. Sabe quando você fica passando o seu dedo assim na tela, ó, no Instagram, no TikTok, e você fica vendo notícias ruins o tempo todo? Aquilo ali vai roubando a sua fé. Aquilo ali vai fazendo você ficar racional, pessimista, realista, sendo que Deus nos chama para vivermos pela fé. Amém? É por isso que tanta gente hoje está desanimada e não ora mais, não busca mais ao Senhor. Irmãos, essa passagem que eu contei aqui para você lá no começo, sobre aquele moço que bateu na porta do seu amigo e o amigo não queria atender, mas pela insistência ele acabou atendendo, né? Uma coisa que a gente acaba não prestando atenção é que o amigo de fora, ele estava buscando algo que era necessário. Ele não estava buscando uma coisa fútil só para gastar os seus prazeres, não. Ele estava buscando o pão, um alimento para socorrer uma pessoa que tinha ficado na casa dele como hóspede. Então, irmãos, nós devemos entender também que a nossa oração, por mais que a gente tenha o livre-arbítrio para poder pedir o que quiser, é muito importante que você, a partir de hoje também, faça orações espirituais, orações que realmente vão fazer a diferença na sua vida, na vida de outras pessoas. Quando a gente olha para as orações que Jesus fazia, quando a gente presta atenção no tipo de oração que ele fazia, nós percebemos que as orações dele não eram fúteis. Jesus orou, por exemplo, por Pedro. Ele orou pedindo ao Pai que fortalecesse a Pedro quando ele fracassasse, quando ele caísse em tentação e negasse ele. Então Jesus orou pela vida espiritual de Pedro. Nós vemos também Jesus fazendo uma oração específica por mim e por você, lá em João capítulo 17. E essa oração ela é tão profunda, ele chega a pedir para Deus para que todos nós, como igreja, nós possamos ser um só. E assim nós vamos glorificar ao Pai através da nossa unidade, da nossa santidade. Então Jesus, o tempo todo, ele orava por nós, mas principalmente pela nossa vida espiritual. Não que Deus não possa atender qualquer pedido, mas irmãos, precisamos também crescer nessa área, né? Aprender a orar conforme a vontade do Pai. Amém? E eu me lembrei que agora de um homem na Bíblia, no Antigo Testamento, que ele também insistiu, só que ele foi muito atrevido. E ele é um exemplo muito claro de como nós devemos orar com fé, mas também com ousadia, com atrevimento. Esse homem foi Jacó. Antes de nós orarmos, eu quero contar um pouquinho sobre a história dele, porque isso vai clarear muito na sua mente a maneira como você pode orar a partir de hoje. Deixa eu só te contar o que estava acontecendo naquela época. A Bíblia conta que Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, porque o seu irmão Esaú, ele tinha prometido matar Jacó, já que Jacó trapaceou seu irmão alguns anos atrás. Então agora Jacó estava sozinho, ele estava com medo, muito angustiado. E de repente apareceu para ele um homem, só que era um homem diferente, você vai entender daqui a pouco. E esse homem começou a lutar com Jacó. E olha só o que a palavra de Deus diz a respeito desse momento em que Jacó lutou com esse homem, que na verdade era um anjo. Olha só o que está escrito em Gênesis, capítulo 32, versículos 24 ao 26. Está escrito assim: Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o raiar do dia. Quando o homem viu que não conseguia vencer, tocou na articulação da coxa de Jacó, que se deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu: Eu não te deixarei ir, a menos que me abençoe. Amém? Olha só, irmãos, como tudo isso é muito parecido com aquela história que Jesus contou. Jacó, ele estava lutando com o anjo, com esse homem, a noite inteira. E então ele estava exausto, cansado, machucado, porque a coxa dele até saiu do lugar. Só que é interessante a gente ver aqui que esse homem, que muitos falam que é um anjo, outros acreditam que é o próprio Deus, esse anjo de repente diz assim para ele: Me deixa ir embora, porque já está amanhecendo.
E isso aqui é igualzinho àquele amigo da parábola que disse: não me incomode, ou seja, eu não vou te atender. Mas olha só o que Jacó fez, irmãos. Ele não soltou aquele anjo. Ele falou: eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Ou seja, ele estava sendo atrevido, ele estava sendo ousado, assim como aquele amigo que bateu na porta do outro amigo à meia-noite. Irmãos, eu creio que Deus está falando com a gente aqui exatamente isso. Precisamos lutar mais em oração. Amém? E eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. Quais são os seus pedidos de oração? O que você escreveu aqui nos comentários ou ainda vai escrever? Qual é a sua batalha maior? Você tem enfrentado um pecado e não está conseguindo vencer? Você está passando por uma luta no seu casamento e acha que não tem mais jeito? Ou você está endividado, está passando por uma grande crise em várias áreas da sua vida? Deixa eu te contar uma coisa. Quando Jacó insistiu com aquele anjo, ou Deus, ele simplesmente mudou a história de Jacó por causa da insistência dele. Foi naquele momento que o anjo virou para Jacó e disse: qual é o seu nome? E Jacó então respondeu: eu me chamo Jacó. Olha que interessante, irmãos, porque o nome Jacó significa usurpador, significa enganador. E Jacó naquele momento ele teve que falar com a sua própria boca o seu maior pecado. Ele tinha enganado seu irmão Esaú, ele estava trapaceando todo mundo. Mas quando ele disse que se chamava Jacó, na hora o anjo então falou para ele o seguinte: a partir de agora você não se chamará mais Jacó, mas você chamará Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Oh, meus irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Que quando nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados em oração, Deus não somente nos perdoa, mas Ele restaura a nossa vida. Lembra do filho pródigo que voltou para a casa do pai totalmente arrependido, envergonhado? O pai então restaurou a vida dele por completo. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele não quer te punir. Ele está vendo que você tem fé, que você está batalhando, que você quer fazer a vontade dele. Só que muitas vezes você desanima, porque você não sabe realmente se Deus está com você mesmo, se Deus te ama de verdade. Oh, meus irmãos, como é bom quando a gente se abre para o Senhor e a gente começa a falar coisas que a gente tem vergonha de contar até para o nosso melhor amigo. Irmão, sabe por quê? Deus ele não vai nos acusar. Ele não quer nos punir, nos castigar. Deus ele quer que a gente se abra para Ele, porque com certeza Ele vai fazer uma grande obra na nossa vida. Amém? Então, em vez de você fugir de Deus quando você pecar, é aí que você tem que orar mais. É aí que você tem que falar: Senhor, eu estou te buscando porque sozinho eu não consigo. E eu sei que o Senhor não vai desistir de mim, mas eu não posso desistir de mim mesmo. Oh, meus irmãos, eu já estou sentindo aqui a presença do Senhor, a presença de Deus no meu coração, e agora eu quero orar por você. Você que está aqui comigo até agora, eu quero te pedir: abra o seu coração. Acredite que Deus, Ele está te ouvindo. E Ele não só te conhece, Ele não só te vê como um amigo, mas Ele quer também responder às suas orações. Amém? Então escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então diga assim: eu precisava dessa palavra exatamente hoje. Aleluia? Então nós vamos orar, feche os seus olhos e no final da oração, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas. Esse é o único pedido que eu te faço. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho que é uma setinha apontada para a direita. Clica nela, seleciona o WhatsApp e aí você envia para pelo menos 5, 7 pessoas. Tenho certeza que Deus vai te usar na vida dessas pessoas. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Continue com seus olhos fechados e vamos orar agora de todo o coração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta palavra que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor não nos deixa abandonados. O Senhor está sempre respondendo às nossas orações e essa mensagem de hoje foi uma resposta que muitas pessoas precisavam. Pai, eu coloco agora diante de Ti a vida de cada um que está me ouvindo. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão desanimadas, cansadas, para baixo, sem esperança nenhuma,
Deus, levanta essas pessoas, Senhor, que elas possam ter um encontro contigo, que elas possam estar debaixo das tuas asas, que todo dia elas possam se encher do Espírito Santo, Pai. Tira o medo do coração dessas pessoas, meu Pai. Tira o medo, Senhor, do futuro, o medo de enfrentar os desafios. Senhor, muitas vezes esse medo ele chega no nosso coração por causa do pecado. Porque quando não estamos vivendo em santidade, nós acabamos cedendo ao inimigo, abrindo portas para ele. Por isso nós te pedimos perdão agora, Senhor, por todas as vezes em que nós pecamos, todas as vezes em que duvidamos da tua bondade, só porque o Senhor não respondeu na hora que a gente queria. Perdoa também, Senhor, a nossa falta de paciência, essa mania de achar que portas fechadas significa que o Senhor foi embora, que o Senhor nos abandonou. Na verdade, é o teu cuidado por nós, é o teu zelo, o teu amor nos protegendo. Ó Senhor, visita agora, Pai, este irmão e esta irmã que muitas vezes estão desistindo, estão querendo abrir mão de tudo, da família, do trabalho, da própria saúde. Senhor, dá um fôlego novo para essas pessoas, Pai, que o teu Espírito Santo possa renovar as forças de quem não tem mais. Deus, eu repreendo nesse momento agora todo espírito de desânimo, todo inimigo que fica soprando na mente dessa pessoa que Deus não se importa com ela, que não tem mais jeito, que ela não vai receber o perdão. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal contra a vida dessas pessoas. Eu repreendo também toda enfermidade, que as doenças caiam por terra agora, em nome de Jesus. Onde tiver uma dor física, que o Senhor traga o alívio, meu Pai. Traga o alívio, Senhor, para a alma, para o corpo, para a mente. Senhor, vai tocando, Senhor, nos órgãos, vai tocando no sangue, nas juntas, do mesmo jeito que o Senhor tocou em Jacó, meu Pai. Mas agora faça isso para restaurar tudo. Senhor, eu declaro a cura completa sobre essas pessoas. Eu oro também pelas curas emocionais. Tira, Senhor, essa angústia dessa pessoa que fica olhando para o teto de madrugada. Ela vira para um lado, vira para o outro e o sono não vem. Tamanha preocupação. Traga paz, Jesus. Essa paz que ninguém consegue explicar, mas que acalma o coração. Oh, meu Deus, quantas pessoas agora estão passando por crise financeira. Essas pessoas não sabem mais como trazer o sustento para casa. Deus, o Senhor é o Deus da provisão. Abra as janelas do céu, Senhor, e faz o milagre da multiplicação na mesa dos teus filhos. Que portas de emprego se abram de uma maneira que ninguém esperava. E eu creio, meu Deus, que grandes coisas o Senhor está fazendo aqui, Pai. Apresentamos diante de Ti cada pedido de oração, cada pessoa que está aqui aflita, clamando ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu querido, minha querida, se você quer entregar a sua vida para Jesus agora, se você nunca fez essa oração de entrega, eu quero te convidar a orar junto comigo, tá bom? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, que quando você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e você crê no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia! Então tome posse dessa promessa e você agora tem essa oportunidade de falar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor. Repita então essas palavras de todo o seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que não posso viver mais longe de Ti. Eu reconheço que o meu pecado me separava de Deus, mas o Senhor pagou o preço. O Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e agora toda barreira já caiu por terra. Já não há mais condenação para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que creem que Ele é o nosso Salvador. E eu estou confessando, Jesus, com a minha boca, que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e eu creio no Teu perdão completo. E ao mesmo tempo eu te peço, Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero estar contigo para todo sempre. Eu creio que o Senhor está vivo. Eu creio que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Ti. Aleluia!
Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida deste homem e desta mulher que fizeram esta oração agora. Deus, sela, Pai, o Teu milagre, libera a Tua bênção, mas principalmente envia o Teu Espírito Santo para habitar no coração dessa pessoa. Esse é o maior milagre, o novo nascimento. Pai, e que esta oração de hoje alcance multidões, Pai. Alcance milhares e milhares de vidas, de pessoas que estão carentes, necessitadas, e que o Senhor faça a obra, que o Senhor toque no coração dessas pessoas através dessa mensagem e desta oração. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia,
Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.